Hoje a gente quer falar sobre casamento, como a gente faz todas as nossas reuniões. Eu sempre digo que se a família é a célula mãe da sociedade, o casamento é a espinha dorsal da família, né? Um casamento abençoado, ele começa com um namoro abençoado. Uma família abençoada começa com um casamento abençoado. Então fica muito fácil da gente entender. Um casamento abençoado normalmente é fruto de um namoro abençoado. E uma família abençoada é fruto, é o resultado de um casamento abençoado. É por isso que é tão importante a gente estar sempre lembrando e relembrando a importância do casamento. A gente sabe, já tratamos disso em outras oportunidades, a gente sabe que o casamento se deu início antes mesmo que o pecado entrasse no mundo, e a palavra de Deus, que é aqui o textuário do casamento na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis 2:24, que diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E completa dizendo que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Esse complemento é extremamente importante porque revela a intimidade profunda do casal. Então o casamento é uma aliança voluntária diante de Deus entre duas pessoas do sexo oposto. Isto é um casamento. Deve durar toda a vida e tem que ser um pacto de fidelidade e de cumplicidade. Essa é uma definição boa de casamento. O que inclui nesse casamento? Inclui, obviamente, a prática da relação sexual como uma celebração e para a continuação da família. Observe que no mundo animal o relacionamento sexual é única e exclusivamente para a reprodução. No casamento de um homem e de uma mulher, é dois motivos. A reprodução também, mas a celebração do casamento, de um bom casamento. Então o casamento é muito mais, irmãos, do que uma força consistente, uma força humana, mas é fruto de um amor que transcende, que é muito mais do que o nosso querer. Então, é a fundação sagrada de Deus, pelo qual Ele quer preservar a raça humana e nos une num casamento maravilhoso. A pergunta é, por que, pastor, então, existem tantos divórcios? O que choca nos dias de hoje é que os divórcios, os números de divórcios dentro da igreja estão quase que empatados com os números de divórcio fora da igreja, porque o divórcio tornou-se uma cultura. Mas a gente consegue compreender e entender que o divórcio ele se dá quando aquele casal, quando eu digo casal, eu digo ambas as partes, que às vezes apenas uma das partes tenta entender, a outra se nega a entender, mas quando ambas as partes não compreenderam a importância e o significado desse casamento. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14, que o casamento deve ser honrado por todos. Honrado por todos, e ele vai mais longe dizendo que o leito conjugal deve ser considerado ou conservado puro. Eu gosto dessa passagem porque diz assim, o casamento deve ser honrado por todos. Então, o casamento não tem que ser honrado pela mulher, ou não deve ser honrado pelo homem, deve ser honrado por todos. E isso é interessante, essa colocação que ele faz, porque aqui fica claro que o casamento está acima de um compromisso apenas de uma pessoa, ou até mesmo de duas pessoas. O compromisso está feito num âmbito espiritual diante de Deus. Então veja que a Bíblia diz que o casamento tem que ser honrado. Então a honra do casamento não é sua filha. A honra do casamento não é teu filho.
A honra do casamento vem do Senhor. O Senhor manda honrar o casamento. Ele diz, dai honra àquilo que tem honra. E a gente gosta de falar de honra falando da individualidade das pessoas. Mas o casamento, o casal, tem que honrar aquilo que os une, que é esta aliança matrimonial. Então Jesus, ele não dá início ao seu ministério ressuscitando ninguém. E olha que isso é um baita do milagre. Ele não dá início no seu ministério curando ninguém. E olha que ele fez grandes curas. Ele não dá início ao seu casamento tirando a lepra de um leproso ou dando vista ao cego. Ele não dá início do seu casamento andando sobre as águas. E eu falei o quê? E o que é? E o que eu falei? Bom. Então ele não dá início ao seu ministério fazendo nada disso. Ele dá início ao seu ministério indo a um casamento. Então, não existe nada mais lindo do que aquilo que você faz por primeiro. Vocês lembram do pedaço de bolo que eu já falei aqui? O pedaço de bolo no aniversário que você corta é igual a todo o resto do bolo. Mas por que aquele primeiro pedaço que a gente dá para alguém é importante? Sendo que ele é absolutamente igual a todo o demais. Isso é um princípio de que aquele pedaço de bolo é diferente do outro, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele recebeu. Ele recebeu uma carga extra de sentimento, de emoções, e é dado para uma pessoa que vai receber aquilo com toda alegria, com todo amor. Então esse era o primeiro pedaço de bolo. No ministério de Jesus, o primeiro pedaço de bolo foi para o casamento. Ele começa dizendo, para mim, a primeira coisa que eu quero fazer é ir num casamento. E ele foi num casamento. E ele estar no casamento não significa que não vai ter problema no casamento. Porque teve problema no casamento que ele foi, sim ou não? Teve. Faltou o vinho, símbolo da alegria. Só que qual é a diferença? Os noivos não foram envergonhados. Por quê? Porque apesar dos problemas, Jesus estava no casamento. Então essa é a diferença. Não é uma carta branca de que você não vai ter problema no seu casamento, mas é a certeza de que os problemas podem ser resolvidos porque Jesus está nesse casamento. E é isso que é tão maravilhoso. Então, quando a gente olha para o casamento, a gente descobre que a melhor definição de casamento é que casamento é uma escola que você entra para aprender a ser aquilo que você nunca foi. Amém? Então, antes de casar com a Lu, eu não era um homem casado. É tão óbvio, né? Mas significa o quê? Que depois que eu casei com ela, eu fui ser uma coisa que eu nunca tinha sido antes. Eu fui ser agora um homem casado. Mas eu nunca tinha sido. Então o médico, gente, estuda quanto tempo para ser médico? O engenheiro estuda quanto tempo para ser engenheiro? Ele se prepara para ser. E aí o casamento, você sai da frente do altar e agora você é o que você nunca foi. Dá para entender isso? Não. Você passa a ser aquilo que você nunca foi. Então, deixa eu te perguntar, quanto tempo você estudou para ser marido? Não estudou. Então você pegou um avião voando e o cara falou para você assim, senta e pilota. Aí você sentou e, mas isso aqui não tinha que estar parado para eu aprender? Não. E pilota, senão o avião cai. Aí você olha aquele monte de botão e você diz, Jesus, onde está o paraquedas? Eu quero pular fora. Por quê? Porque você vai ser uma coisa que você nunca foi de repente. Isso é o casamento. Então o casamento é isso, é uma escola onde os dois lindões, que estão aqui, quando eu digo os dois lindões, é você com o seu cônjuge, onde os dois lindões se matriculam para aprender, não ser, porque você não sabe, você vai aprender a ser um esposo, uma esposa. Então não tem, gente, como a gente falar de casamento e de escola, porque para aprender a gente precisa reconhecer que a gente precisa aprender. Né? Não tem ninguém mais chato do que aquele que chega no seu lado, você sabe o que você está fazendo, ele começa a dar palpite. E você diz, eu sei o que eu estou fazendo. E o cara não sabe o que ele está falando, e começa a falar um monte de besteira. Então, o que a gente precisa, antes de mais nada, nessa escola? Ter humildade para saber que a gente está aprendendo. Amém? Onde é que está o marido da galáxia aqui?
para ficar de pé e dizer para mim, pastor, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou o ó. Onde está? Onde é que está a esposa da galáxia aqui? A Capitã Marvel, onde está? Para se pôr de pé aqui e dizer, não, pastor, no assunto casamento, cadê? Todos nós estamos aprendendo a ser um esposo, a ser uma esposa. Se eu tenho esse entendimento, eu preciso compreender que eu preciso ter o quê então? Primeiro passo, humildade. A humildade para reconhecer que eu preciso aprender. Então Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus 5,5, ele diz assim, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão herança, eles receberão a terra por herança. Olha que coisa maravilhosa, a humildade é algo trabalhado pelo Senhor. Humildade é sempre o ponto de partida. Então Jesus, falando aos discípulos, ele diz em Mateus 11:29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou... muito bem. Então a gente descobre que aqui tem uma outra palavra junto com a humildade. Qual que é? Mansidão. Então, com aquele olhar de sábado à noite, vire para a pessoa que está do seu lado, quando eu disser isso, é sempre o teu cônjuge, não vai virar vire para o seu cônjuge e diga com essa voz bem suave de sábado à noite, seja manso, seja mansa. Agora vocês riram muito, agora um pouquinho mais sério, diga para a pessoa, te amansa mulher, te amansa homem. Eu estou achando que ser casado é isso aqui, né? Só os humildes são capazes de reconhecer que não sabem, ou que não aprenderam tudo. Isso é humildade. Só eles, os humildes, são capazes de reconhecer o quanto precisam aprender. Então, na escola do casamento, a melhor coisa é ter uma consciência de que eu tenho que aprender mais. E que eu estou nesse processo de aprendizado. Então, sabe quem são, gente? As pessoas que se dão bem no casamento? Aquelas que enfrentam o casamento com a seguinte consciência: casamento é uma escola que eu aprendi, que eu entrei para aprender a ser aquilo que eu nunca fui. Então, no casamento, aquilo que você era solteiro, vou falar aqui, não vai rolar. Não dá certo aquilo que você era solteiro no casamento. Você vai aprender a ser o que você nunca foi. Isso é casamento. Vocês estão tudo assim, ó, igual aquele cachorrinho que põe no painel do carro que fica assim, ó, balançando. Que bom que vocês estão balançando. Então não tem como a gente falar de escola se a gente não falar de humildade. Não tem como falar de humildade se não falar de renúncia. Não tem como falar de renúncia se não falar de quebrantamento. Não tem como falar de quebrantamento se não falar de perdão. Então observe que são palavras-chave, né? Se não tem humildade, não tem renúncia. E não existe ajustamento se não tiver renúncia. Essa história de que você sabia que eu era assim, meu querido, não vai colar a hora que você entrar no céu. Você vai olhar para Jesus e vai dizer assim, mas peraí, eu não vou entrar no céu não, mas tu sabia que eu era assim. Você acha que isso dá certo? Querido, o que não dá certo no céu, não dá certo na sua vida. Então se você era de um jeito, desaprenda a ser aquilo que você nunca foi. Desaprenda aquilo que você era para ser aquilo que você nunca foi. Né? Então, sem renúncia, não tem quebrantamento. E o que é o quebrantamento? É o orgulho ser tirado. A altivez de espírito. Achar que um é superior que o outro. E não existe casamento, obviamente, sem perdão. Porque o casamento precisa de humildade, de renúncia, de quebrantamento e de perdão. Por quê, gente? Porque é a escola do ajustamento. O maior milagre do casamento é juntar duas pessoas completamente diferentes, de famílias completamente diferentes. Imagina você, a menina, ela é filha, ela é neta, vamos começar por de neta, ela é neta de general, ela é filha de capitão, ela estudou em colégio militar. Qual que é a palavra dentro da casa dela que impera?
ordem, disciplina. Aí o cara é neto de dono de circo, filho de hippie, né? Não quis saber de estudar. Qual é a palavra que impera dentro da casa dele? Desordem, indisciplina. Aí vem lá o neto de general, a neta de general, linda e maravilhosa. E vem o neto do dono do circo, que também é lindo e maravilhoso. Esse que é o problema, é sempre lindo e maravilhoso. Aí eles aceitam Jesus e vão ter um contato aonde? Dentro da igreja. Porque se não fosse a igreja, dificilmente coisas tão opostas se atrairiam, mas tem algo em comum, Jesus. Aí eles se casam e vão para debaixo do mesmo teto. Aí chega lá debaixo do mesmo teto, está lá o cara, entendeu? Ele quer montar, ele acha que morar debaixo da tenda tá bom. E a mulher, ela já quer o oposto disso. Ela quer uma casa com segurança, né? Duas coisas completamente opostas. Vai dar certo? Sim ou não? Sejam sinceros. Pode falar, gente. Não vai dar certo. Existe a possibilidade de dar certo? Não. Existe chance de dar certo? Não. Então o que vai acontecer, pastor? A menos que haja uma interferência divina da parte do Senhor, não dá certo. Então ela é melancólica, ele é extrovertido. Ela sente muito frio, ele sente muito calor. Não tem ninguém assim aqui, né? Ela gosta do silêncio para dormir. Ele só dorme com o barulho do ventilador. Ela gosta do escuro. Ela não gosta de ver nada. Ela gosta de dormir, 10 horas da manhã o sol está estralando, mas dentro do quarto dela é 3 horas da manhã, é assim que ela gosta. Mas ele gosta de uma fresta. Uma fresta na porta. Né? Então como é que faz? Ela coloca um fone de ouvido e um negócio no olho, e vão viver. Por quê? Porque nós somos, gente, absolutamente diferentes. Como dá certo? Só com muita humildade, com muita renúncia, com muito quebrantamento e com muito perdão. Amém? Quem casou com uma pessoa completamente diferente de você mesmo, levante a mão. Sério? Nossa. Vamos levantar a mão de novo? Agora, quem levantou a mão, olha ao redor e olha para trás. Você não é o único filhão. Você não é a única filhona. Nós somos diferentes. Então a gente tem que ter muita humildade, muito quebrantamento, né? A mulher tem essa visão incrivelmente periférica, né? O homem fala daquilo que ele está pensando. A mulher fala daquilo que ela está sentindo. A mulher tem uma visão periférica impressionante, entendeu? Chega dentro de um restaurante, você está ali de frente com a sua mulher olha para você e diz assim: você viu a fulana que entrou daquele jeito aqui num restaurante de família? O cara fica assim, ó. Ah, quem? Por isso que o cara não consegue enganar a mulher. Então tem homem, desculpa falar isso, mas a gente está aqui só entre casais, mas tem homem que acha legal soltar gases debaixo do cobertor. Para a mulher, isso aí é um crime social. Alguém já cantou uma pedra, tem gente que é inverso, pastor. O homem, ele é muito mais objetivo. Por exemplo, eu quero comer, eu digo assim, pô, eu estou com vontade de comer uma costela da Gelobel, lá da... Onde que é a Gelobel mesmo? Qual que é a rua?
Dom Pablo, aquela. Eu não quero a outra, eu quero aquela. E a mulher? Eu estou com vontade de comer uma coisa gostosa. Esses dias atrás eu baixei o aplicativo do iFood lá em casa e falei para a Lu, olha amor, tem aqui esse aplicativo, de repente a gente pode pedir um negócio. Aí esses dias atrás ela falou, pô, vamos pedir um negócio no iFood? Eu falei, vamos. O que você quer? Uma coisa gostosa. Mas tipo o quê? Não sei. Tá, mas para que lado? De comer com arroz, de garfo e faca, de comer com a mão, de que lado? Diferente. Quais são os outros homens que sofrem com isso? Digam amém. Que legal, né? Que legal. A mulher, isso é um estudo, tá? Esse número que eu vou passar é aproximado, não significa que acontece com você. É no máximo. Então vamos lá. No máximo, isso é uma pesquisa americana real. No máximo, uma mulher pensa em sexo até 4 vezes no dia. No máximo. O homem, 33 vezes antes do almoço. É por isso que o casamento, eu vou falar e você vai repetir, é por isso que o casamento precisa de renúncia, quebrantamento e perdão. Me perdoa. Casamento é, sem dúvida nenhuma, irmãos, o lugar onde você é exposto, onde você é quem você é, e você tem que ser, né? Por isso é o melhor lugar, não existe na terra melhor lugar para transformação do que dentro de um casamento. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então vou dar uma pausa de 1 minuto e vou pedir para os meninos recolherem aí, para mim, todas as perguntas, e a gente já volta falando a respeito do serviço no casamento. Amém? De quem que é o serviço de casa enquanto eles recolhem? Quem tem que fazer todo o serviço de casa? Vamos lá? Vou perguntar para as mulheres. Vocês acham que os homens têm que ajudar a fazer o serviço de casa, sim ou não? É agora. Fala, põe para fora esse negócio aí. Ponha para fora, em nome de Jesus, esse negócio. Amém? Entreguem aí as perguntas. Tem mais por aí? Quem não entregou ainda, levanta a mão. Está lá, daquele lado, desse lado aqui. Está passando a recolher. Enquanto ele vai recolhendo, vamos seguindo aqui. Casamento, então, é uma chamada para servir. Então, a gente entende que Deus, através do seu Filho Jesus, nos deu o exemplo. Quando a gente abre a Bíblia em Marcos 10, 43 e 45, Jesus diz assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês, que se torne servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Olha que palavra maravilhosa, né? Aí Jesus, que é o nosso exemplo, diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todo relacionamento se sustenta no serviço. Então, qual que é as marcas de um servo? Prontidão para servir, iniciativa para servir, disposição para servir. Quem não serve, olha, segura essa, viu? Quem não serve para casar. Quem não serve para casar. Quem nada faz, quem completa? Nada vale. Quem nada faz, nada vale. Aí alguém olha para mim e diz assim: mas pastor, ele é um gatão.
Mas para pensar comigo, absolutamente nada contra, nem a favor, muito pelo contrário. Mas para que serve o gato? Se não é o bicho mais preguiçoso da face da terra. Tem bicho mais preguiçoso do que o gato? Mas é um gatão. Para que serve a gata? A gatona? Para quê? É o animal mais preguiçoso que tem. Então, querido, tem que ser bonito, tem que ser lindo, tem que ser. Mas me ajuda. Casamento é serviço. Casamento é servir. Então, a única coisa que justifica a nossa existência é o serviço. Então, quem não vive para servir, não entendeu porque está vivo. Amém? Guarda isso para você depois jogar na cara dele. Não, estou brincando, eu não vim aqui para trazer intriga. Obrigado. Gente do céu, é pergunta. Meu Jesus. Bom, então, quem não vive para servir, não entendeu para que está vivo. Então, querido, a minha mão está conectada ao meu corpo. Para quê? Para servir o corpo. Se a minha mão não serve o meu corpo, ela está doente. Ficou mais fácil de entender assim? Então nós, juntos, nós temos que entender que devemos servir. Então quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro e cura Pedro, ou melhor, cura a sogra dele, que muita gente diz que é por isso que Pedro negou Jesus, mas não tem nada a ver. Mas ele cura a sogra de Pedro. A Bíblia diz, levantando-se, os serviu. Então, para que serve a cura? Para você ser restabelecido ao serviço. Para que serve o casamento? É a conexão de duas pessoas que se servem. Se uma só serve, significa que a que não serve está doente nesse aspecto. E aí é óbvio que vai pender, vai começar a trazer problemas para dentro desse casamento, né? Então a pergunta para você é: você serve bem no casamento? Vamos aos maridos. Maridos, vocês servem, agora é o top da beliscada, né? Mas vamos lá. Vocês servem bem as suas esposas? Rapaz, eu achei que ia ser feio, mas foi feio, foi bem pior do que eu pensava. Que é isso? Vamos às esposas. Esposas, vocês servem bem os seus maridos? Sim. Por que Jesus gostava da casa de Maria, de Marta e de Lázaro? Porque ele era bem servido. Então observe, Jesus gosta de uma casa, de uma família, de um lar, de um casamento, onde exista o serviço, onde isso esteja bem alinhado. Amém? Então eu quero que você levante a mão. Quem gostaria que a sua casa fosse um lugar de milagres, de cura? Levante a mão. Bem alto. Ai, que vontade de bater uma foto, para depois mostrar. Por quê? Porque ao dizer que a sua casa, que você quer que a sua casa seja um lugar de cura e de milagre, você está dizendo que a porta da sua casa está aberta para quem quer que seja, complicado do jeito que for, para ir lá receber a bênção de Deus na sua casa. Vocês querem que eu pergunte de novo? Então a minha casa, ela tem que ser um hospital. E a palavra hospital vem de hospitalidade. Então, a hospitalidade é o serviço. O serviço cura. Deu para entender, não? Então, querido irmão, amigo, estou falando com os homens agora. Às vezes, para não falar quase que sempre, às vezes, uma loucinha lavada vale mais do que 10 eu te amo. Acredita nisso? Vocês não sabiam, né? Amém.
Ainda bem que nós estamos na igreja, né? Porque tem gente com vontade de me agredir, mas não pode, né? Então, queridos, a cena mais impressionante da Bíblia depois da cruz, qual que é? Não sei para vocês, para mim é o lava-pés. Jesus, ele que era o rei, ele que era o criador, se levanta para lavar o pé da criatura. Aquele que era o perfeito se levanta para lavar o pé dos imperfeitos. Aquele que era rei se levanta para lavar o pé dos súditos. O Senhor se levanta para lavar o pé do escravo. E aí eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas vou levá-los a pensar. Ele se ajoelha diante de cada um deles e ele começa a lavar o pé de Tiago, de João, de Filipe. Aí ele chega em Pedro, Pedro dá uma ali de que não sei o quê, mas Jesus lava o pé dele. Aí vai para Tomé, vai para André, daqui a pouco ele pega o pé de quem? De Judas. Se é eu pergunto, alguém tem uma machadinha para arrancar o pé desse cara? Jesus sabia que ia ser traído, sim ou não? E Jesus lavou os pés do traidor. Por quê? Porque todo serviço tem a sua motivação maior na graça, não no outro. Então, quando eu sirvo a minha esposa, eu não estou servindo, a minha motivação maior não é retribuir alguma coisa, a minha motivação maior é a graça, e a graça é favor imerecido. Então você não precisa fazer para eu fazer, eu posso fazer mesmo que você não faça, eu posso fazer mesmo que você não me veja do jeito que tem que me ver, eu vou continuar fazendo, porque a minha motivação não é você, a minha motivação é o Senhor, é a graça. Quem entendeu isso? Então graça é tratar o outro bem, mesmo ele não merecendo ser bem tratado. Então, se você tem uma discussão com o seu cônjuge e você muda uma vírgula no tratamento, então você está fazendo sem graça. Deu para entender, não? Eu ia lavar essa calçada aqui, mas ela falou não sei o que para mim, eu quero agora que ela se lasque com essa calçada. Ué, mas você está servindo quem? Seu casamento está baseado no quê? Quem entendeu? Graça é tratar o outro como a gente espera ser tratado. Graça, gente, é tratar o outro como Deus nos trata todos os dias. A gente não merece. Graça é lavar os pés de quem jamais lavaria os nossos pés. Então, se graça é tudo isso, por que a gente não põe isso dentro da nossa própria casa? Depois que Jesus fez isso, Jesus se levanta e diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão certos, porque eu sou mestre e senhor. Mas ele diz: pois bem, eu sendo mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu lhes dei o exemplo. Então a gente olha esse lava-pés para lá, né? Querido, a gente tem que começar a nos servir de forma diferente dentro de casa. Mesmo que a tua esposa não esteja numa semana boa, não importa, você tem que tratá-la com graça. Mesmo que o teu marido dê vontade de arrebentar ele, mas você tem que tratar ele com graça, que é o favor imerecido. Como sua casa será um lugar de bênção, se lá ninguém serve ninguém, se lá é tudo toma lá da cá, se lá é tudo só se for recíproco, senão não faço, né? Como? Então que a partir dessa noite a tua casa não seja mais a mesma, né? Que a tua casa não tenha o espírito de Gadara, que Jesus chegou na casa, em Gadara, atravessou o mar da Galileia, chegou em Gadara, achou um gadareno, expulsou os demônios do gadareno, os demônios entraram nos porcos, os porcos se precipitaram, e o povoado todo veio e disse: sai de perto de nós, vai embora, Jesus. Olha o que aconteceu, a Bíblia diz que eles fizeram os cálculos de quanto valiam os porcos. Então, Jesus foi expulso por quê? Porque em Gadara, porco valia mais do que gente. Então, se na tua casa o sofá vale mais do que gente, pelo amor de Deus. Se na tua casa coisas valem mais do que gente, está tudo errado, gente. Tem que falar isso na cara de vocês. A nossa casa tem que ser uma casa onde gente é gente, coisa é coisa. Por quê? Porque as coisas a gente usa, as pessoas a gente ama.
E nesse mundo a gente usa as pessoas e ama as coisas. Essa que é a diferença. Então pare de amar as coisas e passe a amar as pessoas. Porque é as pessoas que têm que ser amadas. Amém? Quem entendeu isso até aqui? O casamento, finalmente, eu vou encerrar, nós vamos para as perguntas, é uma sociedade. Por essa razão deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne. A palavra unir, ela vem do hebraico que significa soldar, colar, misturar. No português de hoje seria junto e misturado, os dois. Isso é a palavra união. E uma só carne é em tudo. É um só amor, uma só cama, uma só mesa, uma só carteira. Uma só carteira. Vamos dizer juntos? Uma só cama. Repita comigo. Uma só mesa? Um só amor? Sei que vai ser difícil, mas segura na cadeira. Uma só carteira. Aleluia. Casamento é uma sociedade. E o que é uma sociedade? É uma organização dinâmica de indivíduos autoconscientes que compartilham objetivos comuns. Isso é uma sociedade. Então, o casamento é uma sociedade biológica, porque estamos falando da sexualidade, é uma sociedade emocional, né? É uma sociedade espiritual e também é uma sociedade material. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, isso vai gerar o quê? Uma lealdade, uma transparência, uma prestação de contas. Aquela sandalinha escondida. Bem, glória a Deus. Não basta amar, eu preciso amar com integridade, né? Então, esses dias atrás não, num desses anos para trás aí, um jovem me perguntou e falou assim: pastor, estava tendo problema com a mãe, e me perguntou: minha mãe enche muito meu saco. Eu falei: por quê? Ela pergunta onde eu vou, que horas eu volto, que horas que eu vou voltar, que horas que eu chego, que horas que eu saio. Eu falei: jura? Ele falou: Eu falei: então não casa, que piora 10 vezes. Ô louco. Eu falei: é isso mesmo. Porque casamento, querido, é o quê? É prestação de conta. Aquele que respeita pai e mãe desde sempre tem maior facilidade de entrar num casamento. Agora, quem nunca respeitou pai e mãe tem uma baita de uma dificuldade, porque nunca seguiu um princípio de autoridade. Então, se você, eu disse para ele: querido, você quer o quê? Não, que a minha mãe saia do meu pé. Eu disse para ele: sai de casa. Não, mas eu não consigo me manter. Eu falei: então fica lá. E vai obedecer a tua mãe, deixa você sem vergonha. Aí ele falou: mas a hora que eu conseguir sair de casa, eu vou sair. Eu disse: sai e compra um cachorro. E ele falou: por quê? Eu falei: porque o cachorro não vai perguntar. Aí você vai chegar em casa, a hora que você quiser, o cachorro só vai abanar o rabinho para você, está tudo certo. Ele não vai te perguntar onde que você estava. Compra um cachorro então. Gente, eu não estou falando nada contra os animais, porque eu já falei do gato e do cachorro, né? Você pode ter, aleluia, glória a Deus. Eu não estou falando disso, só estou usando exemplos aqui. Depois vão dizer que o pastor aí não gosta. Então, querido, por outro lado, você quer um sócio? Então case. Aleluia. Quantas sociedades aqui nessa noite. Então, a prestação de conta, preste bem atenção nisso, é responder as perguntas sobre os seus atos sem estresse. Ok? Onde você foi? Eu fui lá. Você tem que responder. É uma prestação de conta. E se mentir? Se mentir, tu é a filha do diabo. Porque o pai da mentira quem é? Satanás.
Então Satanás tem uma filha por nome de mentira. Aí você vai ver o que você está fazendo com o seu casamento. Se você está levando o diabo para dentro dele ou não. Então, quando a gente entende isso, essa prestação de conta nos leva ao quê? A uma fidelidade. E o que é fidelidade? Honrar o outro na ausência. Amém? Então a gente já repetiu uma porção de coisas, vamos repetir isso também. O que é fidelidade? Honrar o outro na ausência. Então a minha mulher não está comigo, mas eu estou honrando ela mesmo assim. E isso aqui já responde à pornografia. Por quê? Pornografia é desonrar o outro na ausência. Não sei se vai ter esse tipo de pergunta aqui, mas a gente já começa a responder. Então, pornografia é desonrar o outro. E o que a Bíblia diz, que a gente começou dizendo lá em Hebreus, que o casamento tem que ser honrado. E a honra, ela provém da fidelidade, e a fidelidade é honrar o outro, mesmo na ausência. Então, sem prestação de conta, não tem confiança. Não tem, aquilo que não tem supervisão, não tem responsabilidade. Então, querido, se aquilo que eu falei nessa noite está totalmente fora daquilo que você está vivendo, então vamos desmanchar isso aí, vamos fazer de novo, mas agora com Jesus, tá bom? Se a Lu quiser pegar o meu celular aqui agora, ela tem a senha do meu celular, ela tem a senha das minhas coisas, e ela não tem a senha porque eu quero ser exemplo para vocês, ela tem a senha porque ela é minha mulher, e ponto final. Eu não estou fazendo isso por causa dos outros, estou fazendo isso por causa do nosso casamento. Então, tem que ter uma prestação de contas, sim senhor, sim senhora. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, como a gente começou, convide Jesus para o seu casamento. Aquele casal de João 2 convidou Jesus para o casamento. E eles foram. Isso foi maravilhoso. Jesus foi, os discípulos foram, e na hora do problema Jesus já estava lá. E a Bíblia diz assim, que Jesus principiou os seus milagres, e o nome dele foi glorificado. Aonde? Dentro de um casamento. Então, se você nunca viveu o que eu estou pregando aqui nessa noite, existe um milagre para você. Mas Jesus tem que ser convidado para dentro da casa, e para dentro do casamento. Amém? Casamento é a união de duas pessoas que estão dispostas a aprenderem na escola do amor, a serem o que nunca foram. Os problemas acontecerão do mesmo jeito, como eu disse, mas Jesus já estará lá dentro. As coisas vão se resolver. Não desista do seu casamento. Chame Jesus para o seu casamento. Amém? Quero dizer para vocês que nós estamos aqui como igreja para atendê-los. A igreja de hoje, ela se coloca de pé para lutar pelas famílias e pelos casamentos. Então, eu como pastor aqui, a minha casa, minha família, nós fomos chamados para isso. Para trabalhar e para lutar pelas famílias. Isso é muito além daquilo que a igreja, ou que a maioria das igrejas vem fazendo. A maioria das igrejas querem te dar uma injeção de ânimo no peito e te mandar embora. A maioria das igrejas quer fazer você sentir um arrepio no culto, mas a nossa igreja quer fazer você construir um casamento sólido fora da igreja, para a honra, para a glória e para louvor do nome do Senhor, que o teu casamento dure para sempre. Amém? Quem entendeu isso, diga amém. Bom, eu vou orar, mas antes eu pedi para vocês fazerem algumas perguntas. Muito bem, então vamos lá. E eu vou responder algumas. Outras que eu percebi que preciso de um pouco mais de tempo, eu levo e a gente vai trabalhando ao longo do ano. Se você chegar na sua casa ou durante os próximos dias, te despertar uma curiosidade, uma pergunta, você anota e deixa lá. No próximo de casais você manda a pergunta. Todos os sábados dos casais nós teremos as perguntas, ok? Então a primeira que veio aqui, porque daí eu não posso fugir dessa, perguntou assim, por que Deus fez o homem? Dá para parar aqui, né? Por que Deus fez um homem, hein, gente? Aí, como se não bastasse Deus ter feito o homem, continua a pergunta, por que Deus fez o homem com mais desejo sexual do que a mulher?
Pois o maior problema do meu casamento é isso. Eu imagino que sim. Queridos, obviamente que o homem é diferente da mulher. Como eu disse para vocês, baseado na pesquisa aqui, né, existe esta discrepância entre o homem e a mulher no que diz respeito ao desejo sexual. Existe? Existe, obviamente. Mas aqui entra aquilo que a gente está colocando como quebrantamento, ajustamento, perdão, e daí por diante, humildade. Por quê? Porque o casal tem que sentar e dar um tiro para acertar isso. O que é combinado nunca é caro. Então o homem, ele tem que, em primeiro lugar, respeitar a sua mulher no que diz respeito a isso. Não pense que é porque é sua mulher, não, pastor, porque a Bíblia diz que é isso e acabou-se. Não, querido. Você tem que amar a sua mulher como a você mesmo. Então, o ato sexual, ele é decorrente de uma vida amorosa e respeitosa. O que acontece é o seguinte, o cara quer 7 dias por semana, certo? Né? Todo mundo em silêncio, não, eu não vou me entregar. E a mulher quer uma vez por semana, né? E assim, né? Às vezes não quer, mas quer uma vez por semana. Precisa ter o diálogo para que haja um consenso. Ó, meu filho, 7 vezes não vai rolar. Aí ele olha para ele assim, uma vez não vai também. Aí os dois olham para a cara do outro, 3 tá bom? Precisa haver um consenso do casal no que diz respeito a isso. Por quê? Porque de ambas as partes tem que haver uma flexibilidade. Ok? Tem casal que é mais tranquilo, tem casal que é mais nervoso, tem casal que é mais... Bom, cada casal é um casal, da sua intimidade você sabe. Agora, o que acontece? Isso se torna um problema. Se isso se torna um problema, está se extrapolando a falta de respeito dos dois. Primeiro do marido, que não respeita até a limitação sexual da sua esposa, mas também da esposa, né? Não existe coisa mais demoníaca dentro de um casamento do que greve. Quem inventou a greve foi o diabo. Você usar a vida sexual para barganhar. Então a mulher chega para o cara naquele arzinho de brincadeira. Queria tanto comprar um sapato. Se comprar um sapato, rola. Rola o quê? Isso é prostituição? Esse tipo de negócio na vida sexual, isso não pode existir, gente. Então, em nome de Jesus, para com isso. Ok? E se o relacionamento sexual passou a ser um problema, tem que ser discutido, tem que ser conversado. Entendeu? E agora, você que fez a pergunta, leva isso para casa. Diz, o pastor disse que, então nós vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos acertar um consenso. Entendeu? E ponto final. Tem que haver um consenso entre o casal. Onde o homem tem que respeitar e ceder, mas a mulher também tem que respeitar e ceder. Ok? Até aqui? Pastor, como fazer o marido entender que não são todos os dias que estou disposta a ter relação? Vontade de pegar isso aqui na cabeça. Leva isso aqui para sua casa e taca na cabeça dele. Então a gente entra na mesma questão. Como fazer o cara entender? Como fazer? Então, homens que aqui estão, até ontem vocês iam pela cabeça de vocês. A partir de hoje vocês vão obedecer a palavra de Deus. O casamento é um ambiente de respeito. Efésios capítulo 5 nos deixa muito claro isso, que o homem tem que amar, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou? Com respeito, ok? Agora, cuidado, mais uma vez repito, da parte da mulher, tem que haver uma resposta. Então não saia daqui, mulherada, dizendo, agora é eu que mando. Você não manda em nada.
Os dois decidem, os dois conversam, os dois têm que se entender. Então a mulher tem que recuar, mas o homem também. Tá? A próxima pergunta aqui é: por que a maior parte dos casais não suporta a queda financeira? Porque o amor não é fundamentado em dinheiro. O amor não é fundamentado em dinheiro. Quem disse para você que dinheiro traz felicidade, mentiu. Ah, não, dinheiro não traz felicidade, mas compra. Ah, compra, você acha? O maior índice de suicídios que existe no mundo é na Europa. País frio, gelado, o Júnior e a Gisele moraram lá. O maior índice. E entre os suicídios, o 90% são de pessoas ricas, de muito dinheiro. Dinheiro não traz. Então, quando o casal fundamenta o relacionamento no dinheiro, veio a crise, ele vai dar problema. Né? Então, é assim, eu só me sinto bem se ele me der alguma coisa, se ele me levar para jantar, se ele me levar depois na Sávio para comer um arlequino, para depois vir para casa, para depois... Aí eu estou feliz. Aí o que acontece? A crise vem, ela não tem aquilo, ele não tem aquilo. E aí o que acontece? Eu não sou mais feliz. E aí cria-se a ilusão de que vai arrumar uma outra pessoa que tenha esse dinheiro para arcar com isso. Querido, a maior prova do casamento é justamente ao contrário. O amor não se revela no dinheiro. O amor se revela na cumplicidade. De não importa o que estivermos passando, passaremos juntos. Antes vocês comiam, jantavam fora. Que bênção, vocês tinham condição para isso. Hoje o que dá para a gente fazer é um misto quente dentro de casa. Amém. Mas sejam felizes. Aquele que é feliz, aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Amém? Pode um casal dormir separado? Ai, que pergunta boa. Por causa dos roncos? Rapaz, eu pensei que a pergunta era outra. Ô Jesus, tem misericórdia. Isso aqui eu vou responder na próxima, que eu vou pegar uma base bíblica para isso. Pastor, posso contrariar a minha esposa sempre? Claro, não sempre, até acabar o casamento só. Já acaba. Porque o tempo todo, querido, como assim pode contrariar sempre? Então quer dizer que você é o PT dentro da tua casa? É a esquerda? Hã? Não quero nem te ouvir, se abriu a boca eu sou contra. É isso? O que é isso, gente? De forma nenhuma. Meu esposo tem ciúmes da minha família e amigos. Como faço para que ele sinta segurança? Que ele é o mais importante hoje. Já falei. Se você já falou, eu também vou falar. Ciúmes é um sentimento que te coloca numa situação onde você sempre se sente inferior. No casamento, os dois são no mesmo nível, os dois estão juntos. Quando a gente começa a ter ciúme de família, o negócio complica ainda mais. Porque a palavra diz que a gente tem que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas a mesma palavra diz, Efésios 6, que o único mandamento com promessa, que é o mesmo de Êxodo 20, que a gente tem que honrar o pai e a mãe para que os nossos dias se prolonguem. Então a Bíblia entra num choque? Obviamente que não. A diferença agora é dessa... Porque o que acontece com a maioria dos casais? A maioria dos casais tem um problema nesse ponto que eu vou explicar para vocês. O que acontece? Saem da casa do pai e da mãe, mas não há um desligamento emocional. Então vão morar junto e no primeiro problema, qual é a palavra que vem? A minha mãe fazia. O meu pai cuidava de mim. O meu pai me dava dinheiro. Então isso é contra a palavra. Porque quando ele diz deixará o homem seu pai e sua mãe, é dessa conexão emocional, porque agora o casal vai a partir dali fazer um novo casamento. Deu para entender nisso ou não?
Então aqui começa um grande problema no casamento, quando você quer trazer essas figuras. Por outro lado, um casal que reconhece que se ama, tem que ir lá tomar um café com a velhinha, com o velho, entendeu? E estar junto com a família, e entrar num acordo para ir lá na família do esposo também, quando não se reúne todo mundo, mas ter esse equilíbrio, porque isso é importante, são laços familiares. E um dos sinais de que seriam os últimos tempos é que não haveria afeto natural. O que é afeto natural? Afeto de sangue. O que é afeto natural? Eu gosto de todos vocês aqui, ok? Amo a minha esposa, mas está ali meu pai e minha mãe. Natural, sangue do meu sangue. É um afeto natural. É natural. E o Senhor disse que nos últimos dias não haveria mais afeto natural. Então, os casais estão sendo empurrados para quê? Para jogar as famílias para os lados e não viver mais essa afetividade natural de sangue. Então, vocês têm que lutar contra isso, né? Então, se a minha esposa quiser ir na casa da mãe dela, isso não significa que ela não me ama. Jesus tem misericórdia. Se eu for lá na casa do meu irmão, não significa que eu amo ela, ou que ela é menos importante para mim do que o meu irmão, minha irmã, seja lá quem for. Então isso tem que estar muito bem sarado dentro da família, ok? Tudo diante de conversa. Bom, tem mais um monte aqui, e nós temos mais 11 minutos, porque eu vou terminar certinho no horário. Olha, essa pergunta é boa. Existem alguns casamentos que foram realizados somente no cartório, no âmbito civil e não no religioso. Gostaria de saber se existe alguma diferença na questão espiritual do casal. Querido, a gente hoje vive numa sociedade que fica muito difícil o casamento no religioso, porque, gente, o negócio não está fácil, não. Então, tem muitos casais que optaram pelo casamento no religioso, ok? E eu já fui lá no religioso, muitas vezes, colocar a mão em cima das mãos dos noivos e abençoá-los. Desculpa, eu já fui muitas vezes lá no cartório no civil, colocar a mão sobre as mãos do casal e abençoá-los. Então, se você tem isso, poxa, eu casei no civil, mas nunca casei no religioso, né? E aí tem uma diferença espiritual? Não existe essa diferença espiritual no que a gente é mais espiritualizado do que você. Mas, se isso está no seu coração, você pode resolver isso nessa noite. Como? No final aqui eu vou fazer uma oração e vou abençoar o seu casamento. Amém? Vamos resolver hoje, é agora. Entendeu? O religioso, como a gente vive hoje, que a noiva entra e tal, isso não era desse jeito no costume bíblico. Se a gente fosse fazer o costume bíblico, o negócio ia ser estreito. Então, não significa que existe, óbvio que tem toda essa parte linda do religioso e desse significado, mas não significa que você não vai ser feliz porque você não casou no religioso. Mas você pode ser feliz por quê? Porque você vai convidar Jesus para dentro da sua casa e levar a bênção para dentro do seu lar. Amém? Então, no final, nós vamos fazer uma oração. Os filhos podem dormir na mesma cama dos pais? Não. Não. Mas deveria? Não. Mas pode? Não. Porque filho que dorme na cama dos pais tira a intimidade do casal. Casal sem intimidade vai ruir. Então, o casal precisa ter intimidade. Então, deixa dormir, faz dormir, entendeu? Mas depois tira. O casal tem que dormir junto. Amém? De preferência agarrado, com exceção desse aqui que ronca muito. Qual a diferença de levar minha esposa no hotel e no motel? Paulo diz, escrevendo, isso é uma coisa que eu precisei compreender na palavra de Deus. Paulo diz que se você sabe que aquele manjar, aquela carne foi oferecida ao ídolo, não coma. Paulo é muito claro nisso. Então, querido, o motel foi oferecido a quem? O motel foi oferecido única e exclusivamente a Satanás. Porque quem entra no motel, né, de um modo geral? Quem entra no motel? Quem vai trair? Homossexuais, travestis,
enfim, adultério, tantas outras coisas, né? Então aquela cama é uma cama que foi consagrada ao diabo. É complicado entender isso. E talvez você já esteja se sentindo culpado por alguma vez ter ido. Entendeu? Então, o que você fez na ignorância, vamos deixar aqui. Mas a partir de hoje você receba esse entendimento. Um hotel foi feito para quê? Para pessoas dormirem, para pessoas passarem uma noite, uma pessoa... Então, pastor, mas pode ser que no hotel também tenha acontecido. Mas Paulo diz, se você souber... E aí Paulo diz assim, e com relação à comida, ele diz, coma sem perguntar. Se você souber, não coma. Mas te colocarem para comer, não pergunte, por causa da consciência. Então, no hotel, você pode... Você não sabe. Mas no motel tem essa certeza. Entendeu? Aí você vai deitar numa cama, onde meia hora atrás, uma hora atrás, homossexuais tiveram relações sexuais, onde uma hora atrás, pessoas estavam traindo seus esposos, destruindo casamentos, acabando com famílias, e você está deitado ali. Então, abre o olho com isso, tá bom? Já vou terminar. Ou vocês querem que eu pare, gente? Está ficando cansativo. A mulher e o homem, cada um tem um ministério. Ou seja, cada um gosta de fazer algo na casa do Senhor. O problema é cada um seguir sem rumo. Tem problema cada um seguir seu rumo, desde que haja compreensão? Nenhuma. Você já pensou se eu tivesse que cantar no grupo de louvor? Entra na minha casa. Nenhuma. Ainda mais que há compreensão. Deixa, aleluia. Eu digo que a gente se completa, né? A única coisa que eu fiz quando ela ficou grávida dos dois, eu botei a mão na barriga e disse, Jesus, que venha afinado. E vieram. Deus responde a oração. Amém? Isso aqui eu vou responder na próxima. Na próxima, vai ter muita pergunta. Quando se trata de finanças, a decisão do casamento é do homem, aí botou entre parênteses cabeça, né? Graças a Deus que conseguiu botar a cabeça, que tem uns que põem cabeção. Ou de quem lida melhor com o assunto. Quem será que lida melhor com o assunto? Do jeito que foi colocado aqui? É o cabeção ou outra pessoa no casamento. Só tem dois. É o outro. Quem será o outro que lida melhor com o assunto? Aí que entra a questão de uma só carteira. Então, que o caderno responda. Amém? Faz o teu caderno de gastos e de entradas. Aí, quando um chegar para o outro e dizer assim, eu acho que eu estou a fim de comprar um pneu. Aí, você lindamente responde, o caderno deixa? Aí você vai lá, ixi, não tem não. Então está respondido, não vamos nem brigar. Então tem que haver um consenso na questão espiritual. Vamos falar um dia aqui só sobre isso. Amém? Quando o casal trabalha o dia inteiro, o marido tem que ajudar a esposa em casa? Sim! A partir de hoje, eu profetizo na vida de vocês, levantem as mãos. Nunca mais vocês dormirão com louça na pia. Diga glória a Deus, diga eu recebo. Podemos ir no motel? Respondam. Numa discussão, quem deve ceder? Exatamente. Pastor, quem deve ceder? O que estiver em desacordo disso aqui. Acabou. Só isso. Quem deve ceder? Está brigando por uma coisa que não está na Bíblia? Acabou. É certo a esposa cuidar das finanças? Querido, no mundo que a gente vive, nesse mundo de cumplicidade,
O que é cuidar das finanças? É pegar e levar todas as contas e anotar e marcar e tudo para que haja um controle? Claro que sim. Por que não pode? Deve. Obviamente. O marido, mesma coisa. Porque a sociedade trata a mulher como a gastona, mas tem cada marido aí gastão, gente, que é 10 vezes pior do que mulher. Vocês concordam? Então pode ajudar, claro. Alguns eu vou responder no próximo, outros eu vou ter que pegar o meu dicionário de hebraico para entender o que está escrito aqui. O homem tem que ajudar a mulher nos afazeres da casa? Então a gente vê que a mulherada está angustiada mesmo. Como evitar brigas? Ô filho, conta até 10. Responde com mansidão. Entendeu? Diz assim, vamos fazer o seguinte, depois a gente decide isso daí. Ou simplesmente olha para a cara dela e diz assim, eu não vou brigar. Mas diga firme, porque se você falar rindo, ela acha que você está debochando. Se você falar sério, ela quer pular no teu pescoço. Então eu não sei, fala olhando para a parede, eu não quero brigar. Ou faz igual o Robson, está fazendo uns exames para surdez, eu falei, cara, tu é campeão. Eu brinquei com ele hoje, estou brincando, o Robson está com uma crise de labirintite, né, e está fazendo uns exames, mas hoje eu brinquei com ele porque ele é desse jeito. A gente começou a brincar, e aí eu disse para ele, então, a hora que a Mônica chegar e falar, eu quero ir no shopping, cadê o cartão? Você sai andando. E ele, na brincadeira, disse, por que você acha que eu estou fazendo todos esses exames? Crente é assim. Crente entrega tudo na mão de Deus e a gente ri de nós mesmos. Né? De quem é a responsabilidade das finanças no lar? Olha, eu diria que os dois, gente. Porque não adianta o cara ser responsável e a mulher ser irresponsável. Vai ruir. Porque não adianta. Se os dois não tiverem responsabilidade, a hora que o outro sair, um pega a marreta e quebra o tanque para escoar a finança. Então a responsabilidade tem que ser dos dois, sem dúvida. Mas ele trabalha, ela não trabalha. A responsabilidade é dos dois. A administração tem que ser feita pelos dois. O que fazer quando perdemos toda a paciência? Como ser sábio nesses momentos? Né? Como ser sábio? A Bíblia tem Salomão escrevendo, ele diz assim, que a palavra branda desvia o furor. Então, meu irmão, branda, tem que ser, você tem que ter as suas emoções centradas. Tem assunto, gente, que só vai piorando. Então vamos respirar, vamos continuar amanhã, vamos deixar calma, vamos ver o que vai acontecer no próximo passo. A maior parte dos casais brigam por coisas que eles acham que vão acontecer e não aconteceu. Vocês concordam ou não? Às vezes tem coisa que não precisa nem brigar e está brigando. E às vezes tem coisa que basta um recuo. Então tem que ter esta paciência mesmo. Tá? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me deu uma marretinha. Não. O que fazer quando o esposo é muito desorganizado? Eu vou ficar olhando para baixo, que eu até conheço uns. E nós vamos terminar aqui. O que fazer quando o esposo é muito desorganizado? Fazer ele se organizar. Como? Qual é o marido desorganizado aqui? Levante a mão. Muito bem. Opa, maravilha. Alguns levantaram sozinhos, outro eu vi uma mão conduzindo a outra para cima. O Senhor gosta das coisas organizadas. O sinal da desorganização dentro de casa significa que todas as demais coisas serão desorganizadas. A pessoa não se organiza na rua, a pessoa não se organiza nas coisas dele, a pessoa não se organiza no dinheiro, a pessoa não se organiza em nada. Então isso é um sinal. Então a desorganização
ela vai refletir em outras áreas. Então, poxa, eu nunca fui organizado, mas dá para tentar, dá para trabalhar, dá para lutar, dá para mudar essa situação. Eu também conheço uma porção de homens que eram desorganizados e não faziam absolutamente nada, e hoje estão fazendo e estão se esforçando. E com isso o casamento melhorou muito. Como eu disse aqui lá atrás, às vezes uma loucinha lavada vale mais do que 10 eu te amo. Amor não se expressa só em palavras, amor se expressa em atitudes. Amém? Então, poxa, você está passando em cima da sujeira, você não é capaz de juntar? Você está passando em cima das coisas, você não é, né? E, às vezes, se você organizar só o que você desorganiza, já vai ajudar muito, né? Então, a gente tem que entender isso. A gente tenta colocar na cabeça dos nossos filhos a mesma coisa. Se você deixou isso aqui, significa que você, dentro da sua mente, tem a plena certeza de que alguém dentro dessa casa vai arrumar isso para você. E a gente não quer arrumar isso para você. Se você deitou, levante, né? Então, cada um fazendo o seu, as coisas acontecem. Tudo isso para que a gente tenha um casamento maravilhoso. Tem uma porção de outras perguntas aqui que nós vamos deixar para o próximo, ok? Inclusive essa do ronco, nós vamos deixar para o próximo. Queridos, esse momento aqui é um momento mais especial deste mês para o casamento de vocês. É o momento que vocês vêm à casa do Senhor ouvir uma palavra. Que vocês guardem isso, que vocês se ajustem, se alinhem para aquilo que Deus tem para a casa de vocês. Amém? No próximo, eu quero que você traga um casal de pessoas não crentes, que não conhecem o Evangelho. Convida um vizinho, tá? A gente canta um louvor, a gente tem uma palavra, a gente vai responder as perguntas que ficaram. Se você tiver alguma dúvida, você vai perguntando aí. Ok? Eu sei que vocês têm muito mais perguntas. Se vocês quiserem, vocês podem trazer a pergunta num papelzinho assim de casa. Ok? Aí você não precisa escrever aqui. Eu tenho medo de escrever aqui, alguém vê o que eu estou escrevendo. Então traga de casa e coloque na salva. Vamos nos pôr de pé. Vamos aplaudir Jesus por esse momento tão especial.